Quanto tempo nós estamos orando por um avivamento aqui, meu irmão? Uma pessoa que está olhando de fora observou que Deus aqueceu o nosso peito e reavivou a nossa vida nesse lugar. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então ore, clame, chore. O Senhor está desejoso de responder às suas orações. Por que você ainda não está orando? Clame ao Senhor, Ele promete lhe responder. Mas em último lugar, nessa noite, ao olhar para esse texto maravilhoso, o Senhor diz para nós que a oração é uma bênção. Ah, amado irmão, é uma bênção que é um dever. É uma bênção perseverante. Louvado seja Deus, irmão. Além de ser uma bênção que é um dever e perseverante, ela obtém resposta. Mas em último lugar, amado irmão, a oração é para quem crê. A oração é para quem crê. Eu vou ler o versículo 8 uma vez e você vai ler outra vez. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vocês, irmãos, leiam, por favor, o mesmo versículo. Deus responde às nossas orações. Por que Jesus traz essa temática da vinda do Filho do Homem? Porque se você olha para o capítulo 7, ele está pregando sobre a vinda do reino de Deus. E a oração, amado irmão, é uma demonstração de que nós cremos no Senhor. Então ele fala, tudo bem, Deus é rápido em responder. Ainda que aos nossos olhos pareça demorado, mas ele responde na hora certa. Mas ele fala, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Será que quando Jesus voltar, vai ter alguém orando? Vai ter alguém que acredita no poder de Deus? Vai ter alguém que crê, irmão, que Deus é o Deus que responde às orações? Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Você só terá uma vida de oração abundante se você é um homem ou uma mulher que crê. Se você não ora, isso é um tremendo sinal de incredulidade na sua vida. Você professa ter uma excelente teologia. E está de acordo na Bíblia com tudo que Deus fala. Sobre Deus, sobre o Senhor Jesus e sobre a salvação. Mas essas verdades que adormecem no seu intelecto não desceram pelos rios, chegando à grande lagoa do seu coração. E de lá saindo então para influenciar os rios caudalosos da sua vida. Então você diz crer, mas se você não ora, você é incrédulo. Você tem uma fé intelectual. Você tem uma fé ritualística. Você talvez tenha uma fé familiar e tradicional. Mas aquele que crê, ora. Jesus disse, ele vai encontrar fé na terra. O Senhor encontrará fé quando ele voltar e encontrar o seu povo orando. Irmão, se você quer receber as bênçãos de Deus, creia em Deus. Creia que Deus responde a oração. Creia e diga, Senhor, responde a oração na minha vida, conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, eu vou terminar com a história de George Miller, quando ele, irmãos, foi um homem muito usado por Deus, certo? Ele foi um jovem luterano alemão que fez seminário na Inglaterra. Ele era não crente, ia para a bebedeira quando estava fazendo seminário e Deus o converteu. Ele se tornou um pastor muito movido pelo amor do Senhor, que começou a pegar os meninos de rua e levar para dentro de casa. E de repente, então, ele abre um grande orfanato. E ele disse para Deus que ele ia sustentar os meninos de rua sem pedir dinheiro para ninguém. E ele, amados irmãos, abriu um orfanato para meninos, depois para meninas, e mais de 1000 crianças passaram nos orfanatos de George Miller, e ele nunca pediu um centavo para ninguém. Depois dos 40 anos, ele se aprofundou na sua vida de oração. Alguns historiadores dizem que George Miller lia a sua Bíblia de manhã, de joelhos, amado irmão. Ele orava enquanto lia o texto, e ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo, e depois de ser usado nos orfanatos, ele se tornou um pregador e um conferencista internacional.
Um homem que era um grande referencial de homem de Deus. Homem que houve um dia, irmãos, que não havia café da manhã para todas as crianças do orfanato. E ele então sentou as crianças na mesa e com fé disse: crianças, vamos agradecer pelo pão e pelo leite que o Senhor vai nos dar. E quando as crianças sentam, cantam, irmãos, como a gente cantava lá no Chile. Essa é uma prática legal para você fazer no almoço. Lá no Chile a gente cantava uma música assim. Vou cantar em espanhol, você vai entender. Te damos gracias, ó Senhor, por esta prueba de tu amor. Sé nuestro huésped Jehová y danos celestial maná. Amém. E as crianças cantam e agradecem quando elas terminam de orar. Um homem bate na porta. Aqui é o orfanato do seu Jorge Miller. Eu estou com um caminhão de pão aqui, de leite para entregar onde eu vou, mas o caminhão quebrou. E o pão vai esfriar e o leite vai perder. Por acaso o senhor aceita o pão e o leite para suas crianças? Deus mandou. Mas George Miller, irmão, foi pregar no Canadá. A história que eu queria contar era essa. E ele está indo para Quebec. Tá certo? Foi só uma introdução para você. Ele está indo para Quebec. E no meio do mar, irmão, tem uma grande névoa. E ele tem que chegar em Quebec para pregar no sábado. E é uma quarta-feira, e ele chega para o capitão e falou assim: capitão, eu tenho que pregar em Quebec no sábado. O capitão deu uma risada. Com uma névoa dessa, você nunca vai pregar em Quebec no sábado. Aí ele falou assim: vamos orar. Aí o capitão: vamos orar. E foi orar. E falou assim: não ora não, porque você não crê. Você não precisa de orar não, senão você não acredita. Pode ficar tranquilo aí, oração é para quem crê. E ele dobrou o joelho e falou assim: Senhor, eu sou teu servo, sou pecador, não sou nada, mas o Senhor é tudo. O pessoal lá em Quebec está me esperando para pregar a mensagem do Senhor e exaltar o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho que chegar, que eu tenho compromisso. O Senhor é o dono da névoa. Por favor, Senhor, tira essa névoa para que a gente avance. Irmão, quando o homem terminou de orar, a névoa saiu da frente dele. E ele chegou em Quebec e ele pregou no sábado. Você tem experiência desse jeito na sua vida de oração? Isso é para quem crê, meu irmão. Que Deus, é Jesus que está ligando, não, viu? Pode ficar sossegado. Ele está falando no sermão. Oração é para quem crê. Oração é para quem crê. Escute o que eu estou falando. Oração é para quem crê. Então creia. E você verá o Senhor respondendo às suas orações. Porque nós podemos ter certeza de que o Senhor responde às nossas orações, e eu estou chegando mesmo ao final. Porque no dia em que Jesus orou no Getsemane, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. E o Pai não ouviu o que ele pediu. Eu e você não merecíamos ser ouvidos. Mas alguém tinha que não ser ouvido no nosso lugar. E Jesus não foi ouvido para que Deus pudesse ouvir as minhas e as suas orações. Foi porque ele deu a sua vida na cruz e garantiu para nós a porta aberta na sala do trono, que nós temos a mais plena certeza de que o Pai responde às nossas orações. Creia em Jesus como seu Salvador e as suas orações serão respondidas. Creia no Senhor, Ele vai responder às suas orações, e ainda que te diga que não, Ele vai te dar o consolo necessário para enfrentar a adversidade. Ore sempre, não esmoreça, persevere na oração, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor com a banda.